Jornal. Câmara dos Deputados. Plano de gerenciamento de crise permite restauração de obras de arte destruídas na invasão à Câmara. Relações Exteriores aprova a proposta com regras para reciclagem de embarcações no país. Projeto obriga sinalização nas torres de transmissão perto de pistas de pouso e decolagem. Boa noite. Avança na Câmara a proposta que determina a sinalização de torres de transmissão perto de pistas de pouso e decolagem. Se for aprovado e sancionado, o texto deve ser chamado de Lei Marília Mendonça, como informa o repórter Luiz Cláudio Canuto. A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que torna obrigatória a sinalização nas torres de transmissão de energia que ficam perto de pistas de pouso e decolagem do país. Atualmente, essas torres existem, mas não há sinalização. O projeto, que já está sendo chamado de futura Lei Maria Mendonça, porque o acidente aéreo que a matou envolveu o choque do avião com torres, estabelece que todas elas, o que inclui as estruturas sob concessão ou permissão de distribuição de energia elétrica, sejam sinalizadas com cores que permitam ao piloto da aeronave vê-las como sinal de advertência. A proposta estabelece ainda que os cabos ou fios de transmissão devem ter esferas com cores de advertência para orientar a aviação, conforme regulamento a ser definido pelo DECEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo do Comando da Aeronáutica. Além disso, caso o projeto seja aprovado, concessionárias e permissionárias de transmissão e distribuição de energia também poderão instalar nas linhas de transmissão placas e esferas com cores de advertência para aumentar a sinalização para o tráfego aéreo. Na Comissão de Minas e Energia foi aprovado um substitutivo a um projeto aprovado pelo Senado. O relator no colegiado foi o deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, que fez um novo texto para deixar mais claro que os planos de voos devem trazer informações necessárias à segurança conforme regulamentação do DECEA. Ele salienta que a responsabilidade de cumprir as normas é das empresas de transmissão e distribuição de energia. Elas que terão esta responsabilidade e serão cobradas tanto pelo órgão regulador do setor de energia, a ANEEL, assim como pela ANAC e pelo Ministério da Agricultura, que cuidam de normas da aviação e das seguranças de aeroportos. Não havia regras sobre isso e elas passam agora a existir, dando mais segurança à aviação. Se for aprovado pelo Legislativo e sancionado pelo Presidente da República, o texto será chamado de Lei Marília Mendonça, em homenagem à cantora que morreu em novembro de 2021. O avião em que ela viajava bateu em redes de transmissão de energia elétrica em Caratinga, Minas Gerais. As investigações concluíram que as torres da Companhia de Energia de Minas Gerais não eram obrigadas a ter sinalização porque estavam fora do raio de 3 quilômetros da pista, que é a área protegida de aeroportos. A proposta vai ser ainda analisada pelas comissões de Trabalho, de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. A princípio, o projeto não precisa ir a plenário. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto. Transportes. Já foi aprovada por 2 comissões permanentes da Câmara a proposta que estabelece regras para a reciclagem de embarcações no Brasil. A repórter Maria Neves traz mais detalhes sobre o assunto. Projeto aprovado pela Comissão de Relações Exteriores vai permitir ao Brasil dar destinação a navios que atingiram sua vida útil e não podem mais navegar. Segundo o relator da proposta, deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, cerca de 800 embarcações perdem as condições de navegabilidade a cada ano no Brasil. Devido à falta de legislação, esses navios ficam anos nos portos brasileiros ou são enviados aos poucos países que fazem o desmonte. O problema é que muitas vezes esses países também não contam com leis sobre o assunto e chegam a empregar mão de obra infantil, como seria o caso da Índia, conforme o general. O projeto, de autoria do deputado Coronel Armando, do PL de Santa Catarina, estabelece regras para o chamado descomissionamento de embarcações. Uma dessas regras é a elaboração de plano de reciclagem. O plano deve conter informações sobre possíveis materiais perigosos e resíduos, com regras próprias de gerenciamento aprovadas por órgão ambiental. Com mais de 100 plataformas para descomissionar nos próximos 10 anos, a Petrobras tem interesse na proposta, diz General Girão. Uma empresa que se interessou muito com esse projeto foi a Petrobras. A Petrobras vai ter mais de 100 plataformas para descomissionar nos próximos 10 anos.
Isso vai dar um investimento de mais de 5 bilhões de dólares. E a gente está falando de plataformas do alto mar como plataformas mais próximas da nossa costa. Então isso gera um movimento muito grande. Hoje a Petrobras tem que mandar para outros países para fazer isso. É dinheiro que é gasto em outro país que pode ser gasto aqui no Brasil. Como exemplo dos problemas causados por falta de uma lei sobre o assunto, General Girão cita o caso do porta-aviões brasileiro São Paulo, que perdeu a vida útil e está à deriva. Foi enviado à Turquia para desmonte. O país, no entanto, não aceitou o trabalho. Alegou que havia amianto na instalação. Com isso, o porta-aviões teve de voltar ao Brasil e está parado em um porto de Pernambuco à espera de destinação final. Uma das possibilidades de aproveitamento das carcaças de embarcações é a transformação em recifes artificiais para atrair vida marinha. Outra é a indústria de reciclagem, destinada principalmente ao setor siderúrgico. A proposta que regulamenta o descomissionamento de embarcações no Brasil também já foi aprovada pela Comissão de Meio Ambiente e ainda será analisada pelas comissões de Viação e Transportes e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Segurança Pública. Projeto de subtenente Gonzaga do PSD de Minas Gerais estabelece regras de conduta para o policial, especialmente durante uma abordagem. O deputado explica que os últimos questionamentos do Superior Tribunal de Justiça sobre buscas realizadas durante abordagens policiais têm gerado insegurança para o efetivo exercício da função. Subtenente Gonzaga salienta que a legislação brasileira só prevê a busca pessoal em 3 situações. Em caso de mandado de prisão, busca e apreensão, numa prisão em flagrante ou quando há fundada suspeita. Ele acredita que regulamentar a busca pessoal durante uma abordagem de rotina é fundamental para garantir o combate à violência. É impossível fazer prevenção sem abordagem, sem busca. Pela Constituição, cabe à polícia essa obrigação imposta pela Constituição que se faça a prevenção. Então, o que nós estamos tentando demonstrar é que se é uma condicionante da prevenção à abordagem, por consequência a busca, isso tem que ser um arbítrio do policial. Então, concretamente, nós buscamos o reconhecimento da abordagem e da busca pessoal como instrumento da prevenção e não apenas da produção de provas, como está no Código de Processo Penal. Turismo. Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, fala do trabalho realizado à frente da Comissão de Turismo da Câmara em 2022. Ele destaca as aprovações do projeto que amplia o Fundo Geral de Turismo, Fungetur, já sancionado, e do novo Marco Legal dos Jogos, que autoriza e regula os jogos de azar no Brasil, incluindo cassinos, bingos e apostas esportivas. Essa proposta ainda será analisada pelo Senado. O deputado lembra que o setor do turismo, juntamente com o de eventos, foi um dos mais prejudicados pela pandemia. Ao ressaltar o orgulho de ter presidido o colegiado, Rodrigo Coelho também destaca as ações da comissão voltadas para o turismo interno. Em especial, fomentar o turismo interno, que é o brasileiro conhecer o próprio Brasil, chamado turismo de proximidade. Nós temos desde o friozinho, temos neve, temos o calor, turismo de aventura, turismo religioso, cicloturismo, vinícolas. Nós temos turismo para todos os gostos e o ano todo. Nosso país é maravilhoso de ter essa possibilidade, além dos 8 mil quilômetros de litoral, com uma praia mais linda que a outra. Então, um saldo muito positivo, junto com os colegas deputados membros da comissão, o trabalho realizado à frente da Comissão em Turismo, tendo sido o primeiro catarinense na história a presidir essa importante comissão dessa casa. Previdência. Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, defende a aprovação de projeto que prevê o pagamento temporário de 14º salário a aposentados e pensionistas em decorrência da pandemia da Covid-19. De autoria do deputado, a proposta recebeu parecer favorável na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Pompeu de Matos explica que o 14º salário seria pago em 2 parcelas referentes aos anos de 2020 e 2021. O parlamentar, no entanto, reclama de demora na tramitação do projeto e lembra que o texto ainda será analisado por uma comissão especial. Ele avalia que o não pagamento do benefício é um desrespeito com os aposentados e pensionistas do país.
Na pandemia, 60 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial. 2 mil, 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. O que o aposentado recebeu? Nada. E quem colocou o pão na mesa, a boia no prato, foi o vô, a avó. Porque o filho sem renda, o neto desempregado, o velhinho, a velhinha, colocaram o seu dinheirinho ali para segurar a família. E o governo ajudou banqueiros, empresários, ajudou a questão da cultura, ajudou taxista, caminhoneiro. Foram tantos os segmentos, menos os aposentados, que foram esquecidos pelo governo. Não são importantes? Quem carregou o Rio Grande nos ombros, carregou o Brasil nas costas, foram os trabalhadores de ontem, que são os aposentados de hoje e que merecem respeito. Trabalho. Para Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, um dos desafios do novo governo federal é implementar medidas que, além de gerar emprego, melhorem as condições de trabalho. Segundo ele, a reforma trabalhista não produziu resultados positivos, levando muitas pessoas ao desemprego ou à precarização das relações trabalhistas. Daniel Almeida ressalta que medidas de reestruturação do Ministério do Trabalho, com a adoção de políticas públicas focadas na inserção dos jovens no mercado, são importantes, mas insuficientes para reverter o atual panorama de crise. Ele defende a revisão da reforma trabalhista. Nós precisamos revogar grande parte da chamada reforma trabalhista. Os sindicatos são as principais organizações dos trabalhadores, tiveram a sua sustentação violada. Não tem como fortalecer a negociação coletiva, porque a legislação trouxe a chamada da prevalência do negociado sobre o legislado, mas tirando a força dos sindicatos, a força do segmento patronal ficou desproporcional. Então nós precisamos construir um caminho em outra direção, caminhar na redução de jornada de trabalho para que as pessoas tenham mais tempo de se qualificar, de estudar, de agregar na produção novas tecnologias e gerar mais empregos. Política. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, acredita que o país viveu anos desastrosos sob o governo Bolsonaro, em especial no que se refere ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Na avaliação do deputado, milhares de mortes poderiam ter sido evitadas se a gestão federal tivesse dado prioridade à compra de vacinas. Mas, na opinião de Marcon, a partir desse ano, é possível ter esperança de dias melhores. Ele aposta na volta de vários programas sociais que vão beneficiar, principalmente, a população carente e os trabalhadores. O deputado também cita outras prioridades para o novo governo. Fortalecer a democracia, fortalecer as instituições federais, chega de vender o Brasil para os Estados Unidos e sim fazer um Brasil para os 222 milhões de brasileiros que estão conclamando a maioria para um prato de comida, para uma saúde pública, para a educação, para a geração de emprego, para a alimentação saudável. Um plano de gerenciamento de crise permitiu que funcionários da Câmara, inclusive equipes de restauração, salvassem obras de arte destruídas durante a invasão no último domingo. O trabalho permitiu que a casa voltasse a funcionar menos de 24 horas depois dos atos de vandalismo. A reportagem é de Cid Queiroz. A turba que invadiu o Congresso na tarde do dia 8 deixou para trás um rastro de destruição. Vidros estilhaçados, gabinetes e equipamentos vandalizados. Obras de arte foram avariadas ou destruídas. Algumas desapareceram. Servidora há 22 anos, a diretora do Centro de Documentação da Câmara, Raquel Melo, desabafa a frustração com o que encontrou logo após a retirada dos manifestantes. O impacto que a gente tem é de uma invasão, de uma violação à nossa residência, à nossa casa, ao nosso lar. A sensação da barbárie que foi instalada, do cenário com que a gente se deparou, é de uma decepção até com o ser humano. Uma das primeiras a chegar no Palácio do Congresso após a desocupação, Cláudia Guimarães, do Centro Cultural da Câmara dos Deputados, explica o que viu. Era um cenário de guerra mesmo, né? 1000 pedaços. E uma coisa interessante que, como a gente conhece muito bem os nossos objetos, a gente conseguia identificar no meio daquela tralha toda o que era pedaço de um presente conhecido. Cláudia conta que equipes da Câmara chegaram para começar os trabalhos de restauração logo que a invasão foi controlada. O chefe do Museu da Câmara, Marcelo
Marcelo Sá, também foi convocado para avaliar a situação. Então, nós pudemos entrar no prédio e fazer uma primeira avaliação do estado em que estavam os danos, os objetos que aqui estavam, como eles ficaram nesse primeiro momento. Então, nós andamos por esses espaços, tentamos identificar alguma peça que poderia estar perdida e até mesmo procura de objetos, né? Porque alguns objetos foram quebrados, alguns vasos foram quebrados, então nós tivemos um procedimento de realmente catar essas peças uma a uma, misturadas com vidro no chão. A gente teve que ter esse olhar, esse cuidado de fazer esse trabalho nesse primeiro momento. Assim que a polícia concluiu a perícia nas instalações, começaram os trabalhos de limpeza e recuperação dos estragos. Em menos de 24 horas, a Câmara voltava a funcionar. A chefe do Serviço de Preservação, Gilci Rodrigues, conta como isso foi possível. Há mais de 20 anos, a Câmara tem um setor específico para a preservação dos bens. Então, a gente trabalha com uma gestão bem definida com relação à preservação e ao salvamento dessas peças, né? Então, quando o sinistro aconteceu, nós já tínhamos tudo em mente, né? Tudo que deveríamos fazer. E isso nos deu a possibilidade de, em menos de 24 horas, entregar o salão pronto para novamente ser utilizado conforme deve ser utilizado. A diretora do Centro de Documentação da Câmara, Raquel Melo, explica que o plano de gerenciamento de risco articula equipes de vários setores. A Câmara, desde sempre, mantém uma equipe de aproximadamente 15 pessoas, especialistas em restauro, técnicos de restauração que estão sempre focados na preservação de toda essa riqueza cultural. Então é muito importante a gente destacar que dentro desse trabalho existe um gerenciamento de riscos e que toda essa recuperação, essa restauração rápida da situação original foi feita graças ao funcionamento desse plano de gerenciamento de risco, que articula inclusive outras equipes da casa, articula brigadistas, articula a nossa equipe de segurança do Departamento de Polícia Legislativa, articula também as equipes de engenharia, de limpeza. O chefe do Museu da Câmara, Marcelo Sá, explica que a maior parte das peças danificadas fazia parte da exposição de presentes protocolares, recebidos de chefes de estados e delegações estrangeiras. Elas ajudam a contar a história do parlamento, né? Sobretudo os presentes protocolares, porque eles trazem um pouco da cultura de cada nação e da história de cada nação, e há esse procedimento diplomático já de muitos séculos de história, de que quando dois países, duas comunidades, duas nações amigas se encontram, de trocar esses presentes. Dos 46 presentes protocolares que estavam expostos no Salão Verde, 12 foram danificados, com possibilidade de restauração, 29 permaneceram íntegros, 2 foram roubados, uma bola de futebol presenteada pelo time do Santos com a assinatura de Neymar e outros jogadores e uma escultura com pérola do Catar. E 3 foram destruídos, 2 vasos de porcelana e uma obra em forma de ovo de avestruz. Marcelo Sá conta da alegria de encontrar uma das obras que estavam perdidas na confusão de estilhaços. E até encontramos algumas peças que não estavam no lugar, mas que não haviam sido perdidas, como é o caso da bailarina do Vitor Brecheret, que estava embaixo, atrás da poltrona, logo ao lado de onde ela ficava inicialmente. A escultura bailarina, concebida no ano de 1920 pelo escultor ítalo-brasileiro Vitor Brecheret, foi restaurada e colocada de volta no local onde estava sob a escada que dá acesso aos deputados para o Salão Verde. Trabalhada em bronze fundido, a obra refere-se à delicadeza e à sutileza das bailarinas e dos artistas. Na década de 1920, Brecheret morava em Paris, França, e trabalhava com artistas como Antoine Bourdelle, buscando representar a beleza do mundo no mundo das artes. A obra foi doada à Câmara dos Deputados em 2015 por Sandra Brecheret Pellegrini, filha de Victor. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ótima noite a você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.